Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo confirmar que a diretoria colorada está avançando na tentativa de contratação de Matheus Bahia. Lateral esquerdo, 26 anos, jogador que pertence ao Bahia, mas jogou as últimas 2 temporadas no Ceará. Jogou uma Série B e uma Série A pelo Ceará. Não ficou lá, embora tirou um protagonismo, porque tinha que comprá-lo, o empréstimo acabou, ele volta para o Bahia. O Rogério Ceni disse que não vai utilizá-lo no Bahia. O contrato dele é só até o final do ano e agora a Inter e Bahia estão conversando para que ele venha jogar aqui. Eu tenho a informação que a direção está se intentando, está negociando, está conversando com algumas pessoas do mercado para trazer esse jogador, tá? Eu não posso abrir muitas fontes aqui, mas enfim, Matheus Bahia, lateral esquerdo, 26 anos, está vindo. Ele é base do próprio Bahia, tá? Só pra tu entender. Ele é de lá, né? Matheus Bahia, não vai ser, né? Que nem o cara é Ronaldinho Gaúcho, não nasceu no Rio Grande do Norte, né? Mas enfim, o fato é que, o que dizem sobre ele? Muito bom no apoio. Segundo me passam, é bom no apoio, não tão bem na defesa. Chegaram a dizer, cara, se esse cara aprender a marcação com o Pesolano, ele é jogador para clube grande. É jogador para clube grande, porque ele é bom no sistema ofensivo. Ele tem que melhorar nessa questão da defesa. Mas o Bernabé também não é bom da defesa e tá tendo todo um esquema de jogar aí que o Bruno Gomes ou até o Agui, por vezes, são lá terceiro zagueiro para que o Bernabé possa jogar. Então, enfim, me contaram que ele foi melhor na Série A do que na Série B pelo Ceará. Isso tem uma explicação de um jogo um pouco mais técnico, não tão físico e tudo mais, que é a dele, tá? E é o lateral que o Inter está trazendo para o lugar, ou para ser reserva do Bernabé. Tá perto, mas não tá fechado. Não dá para dizer que tá fechado, assim, que é esse o jogador. Aqui algumas considerações importantes. Primeiro, o Alisson ficou fora do jogo de ontem, né? Ele sequer concentrou. E a informação é pura e simplesmente opção do técnico Pesolano para a composição do banco de reservas. Não há nada errado com o Alisson. Ele tinha, por exemplo, ele pensou que ele tinha que colocar o Bernabé. Há um diagnóstico do treinador que, olha, o Bernabé é aquele cara que precisa jogar sempre. Ele, para estar com a corda esticada, ele tem que jogar toda a partida. E ele se recupera rápido. Lembra que o Roger, o ano passado, com 4, 5 dias de Bernabé, já colocou ele para jogar? Ele tem um físico privilegiado. Físico, o Bernabé tem de monte. E aí ele tem uma condição de recupera-se rápido, tá bem, faz o exame lá, tá tudo certo, então vamos pro jogo. Então, e ele mentalmente, precisam manter ele ativo sempre nesses jogos. Então, colocaram ele. Para reserva ontem, tinha o Vitor Gabriel, que sabe jogar por ali, e o próprio Agui, que faz as 2 laterais. E aí, para uma composição de banco, para ter mais jogadores e tal, para outras funções, e aí é só uma escolha do Pesolano, ele botou outros jogadores ali, não necessariamente um lateral esquerdo reserva. Isso pode acontecer com o próprio Matheus Bahia, se vier de acabar sobrando no time do Internacional. Eu já te conto mais algumas informações sobre o Inter, mas antes preciso te dizer que esse vídeo é para Zapay. Quer pagar IPVA, licenciamento, multa, qualquer restrição do teu carro, moto, ônibus ou caminhão? O jeito mais, vamos dizer assim, facilitado é na Zapay, que é parceiro do Detran. Tu pode pagar, hoje me perguntou o cara, mas eu moro aqui, acho que era Belo Horizonte. Eu posso pagar de BH? Pode. Pode pagar de São Paulo? Pode. Zapay tem parceria com o Detran. Em qualquer lugar desse Brasil, tu paga IPVA, tu consegue parcelar em 10, 11 ou 12 vezes no cartão. É óbvio, cartão de crédito, a Visa, Master vai ter um jurinho lá. E com o meu código promocional JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Faz o seguinte, baixa o aplicativo, testa lá, coloca a placa ali, os dados que pede, eles são seguros, são credenciados ao Detran, vê, se fizer sentido para ti, a parcela cabe no teu bolso, é uma boa, né? Faz com a Zapay, é bem seguro e tu pode ficar tranquilo por lá, beleza? Gente, olha só, tem 2 outras possibilidades de reforços para o Inter. A primeira é o Bruno Rodrigues. Eu falei pouco no canal, estava de folga nesse período que eu já falei para vocês. Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, voltou à cena nos últimos dias. Mas a última informação é a seguinte, o Inter está conversando com o Palmeiras que quer o empréstimo dele. O Palmeiras contratou o Arias agora, o Bruno Rodrigues não vai jogar. E se queimou porque ele estava jogando um final de campeonato amador pelo um time de várzea. E aí, pô, jogador profissional, daqui a pouco quebra a perna num jogo desses. Não vou nem dizer que alguém da várzea machucou, porque os caras da várzea em geral nem pegam um jogador profissional tão diferente que é o nível. Gaveta do JB aqui. A gente sempre fala assim, mas esse, eu e você e qualquer outro ser humano normal com um jogador de futebol profissional, ainda mais do Palmeiras, né, mas profissional, pode pegar o pior. Só no preparo físico o cara passa voando pela gente. Mas enfim, gaveta aqui fechada. O problema é que não pode, o cara pisou em falso, machucou e tal, um cara que ganha o que ele ganha, custou milhões junto ao Cruzeiro e ganha 700 mil reais. Esse é o problema. O Inter quer o empréstimo, mas não consegue pagar o salário. A última informação foi do Colar, eu não tenho a confirmação, vou dar o crédito aqui pro Colarzinho,
que é, olha, o Inter queria pagar 400 mil reais de empréstimo e pediu pro Palmeiras pagar os outros 300. E o Palmeiras disse assim, eu paguei, na época, Inter e Palmeiras brigaram, duelaram com o Cruzeiro para trazer. E aí o Palmeiras, né, sempre vai ganhar nessa relação. Pagou pro Cruzeiro uma bala e trouxe o Bruno Rodrigues, que lá era destaque. E o Inter, nesse momento, está tentando dizer, paga parte do salário, não tudo. Provavelmente isso aqui é carteira versus imagem. E não está conseguindo. O Palmeiras está dizendo, cara, quer? Eu até posso emprestar mais 700 mil. E aí tem que ver se vale pelo Bruno Rodrigues. Uma outra informação aqui interessante, o MOL, Leonardo MOL da Rádio Bandeirantes, trouxe a informação que o zagueiro Kevin Lomônaco, que está no Independiente, foi oferecido ao Internacional. Esse zagueiro ele já jogou aqui no Bragantino, saiu até por um problema de apostas e tal, esportivas, que ele se prejudicou. Deu uma complicada lá. Ele foi investigado, não vou acusar ninguém aqui, porque no fim não deu nada sobre ele. Mas o fato é que ele até andou cobrando um cara aí. Mas enfim, o fato é que ele retornou para a Argentina e agora o Galo quer ele. O Galo tentou o empréstimo pagando 500 mil dólares e disse, se ele jogar 30 jogos eu pago 7 milhões de dólares para ti. O Independente recusou e quer a venda. No meio dessa história, o empresário dele, do Kevin Lomônaco, é o mesmo do Brian Aguirre do Inter e ofereceu para a direção colorada o jogador. E a resposta do Inter é, não quero, porque devido ao alto número de estrangeiros. Esse é o principal motivo. Tem uma questão de perfil, tá, mas é estrangeiros. São 12 estrangeiros até o momento no elenco do Inter e tem 9 vagas somente. Você vai dizer que, de fato, o Inter quer liberar o Alan Benítez. Tudo bem, quer. Que o Inter pode ter um pouco mais e fica jogando. Pô, mas o Kevin Lomônaco, se viesse, seria o 13º da lista e só 9 podem assinar a súmula. É muita coisa, de fato, e aí complica bastante a vida da direção colorada, do Pesolano, para montar a lista de jogadores. Bom, o Pesolano que elogiou na última entrevista coletiva o Alex, meio-campista colorado. Chegou a dizer que ele joga por dentro e é um jogador difícil para marcar. Esse menino nasceu em 2006, metade de 2006, tem 19 anos, portanto. Eu recebi algumas informações. Ele está aqui desde os 10 anos. Está aqui há quase 10 anos, portanto. Ele vai fazer 20 esse ano, desde os 10 anos. E ele veio para cá junto com mais 3 jogadores. O irmão dele, que era jogador de futebol, já desistiu da carreira, está trabalhando como empresário, inclusive na empresa que cuida da carreira do irmão dele. Um outro jogador é o Vinícius Tobias, lembra dele? Lateral direito, vendido para o Shakhtar, passou pelo Real Madrid e tudo mais, enfim. Todos eles vieram de uma escolinha da zona leste de São Paulo, que tem parceria com alguns empresários, com Augusto Nogueira, que é um baita de empresário, um cara que já trouxe Gabriel Carvalho, Sacha, já fez boas vendas para o Internacional, tá? E a informação que eu recebi no Inter é a seguinte, o clube teve que ter paciência com ele, porque ele demorou para desabrochar. Ele tem 1,67 m hoje, ele era muito franzino. E ele sempre teve bola no pé, tanto que com 15 anos chegou na seleção brasileira. E dizem que quando voltou da seleção brasileira, voltou meio mascaradinho, assim, achando que, sou o cara. E aí tiveram que dar umas puxadas de orelha nele. Tanto que agora, depois dessas boas atuações, teve gente falando pra ele, tu não é o Neymar. Tu acalma, bota a cabeça no trabalho, foca aqui, porque tu não pode te achar. Devido ao histórico, 15 anos parece, o cara tinha 15 anos, mas é pouco tempo pra ele, né? Não faz tanto tempo assim. E ele teve muita... Ele custou maturar, ele foi maturar agora com quase 20 anos. Ele custou a pegar por uma questão de ser franzino, não ter muito corpo e tal, mas que agora tá pegando o jeito, tá bem e se aposta bastante nele. Até me disseram, provavelmente não vai sair jogando contra o Palmeiras, mas a opção no banco ele pode ser bem interessante sim para o Internacional. Ele é um cara que ele é mais meia de centro armador. E se for pro lado, ele pode jogar pro lado, mas vai ser o meia até chegar a comparar. A fatídica ou gloriosa época que o Tite colocou o D'Alessandro pelo lado direito para ser um armador pelo lado direito. Ele não é ponta, ele vai jogar pelo lado, mas ele não é ponta. Ele é meio campista, ele é meia, né? E aí ele vai ser um meia jogando pelo lado, o que até pode acontecer. Contrato com até final de 27, começo de 28, então tá renovado, 60 milhões de euros a multa para fora, 50 milhões de reais a multa para dentro do Brasil, 20 e poucos mil o salário, então a multa no Brasil é um cálculo que tu tem que fazer diante do salário e tal, pela Lei Pelé, então tá tudo mais ou menos organizado com o Alex, grande novidade aí do Internacional. Aliás, o Inter tem
O Alex, o Benjamin Arrim, volante, que está voltando agora de lesão, e também o lateral esquerdo, o Alisson, como talvez as três, pode botar o João Vitor, atacante, as três grandes, ou quatro, novidades do gauchão que está apresentando para o Pesolano. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.